Cleselda Magalhães, Cleselda Oliveira Magalhães. Eu estou iniciando hoje um novo projeto da minha vida, um projeto de vida, e esse vídeo então é para explicar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional e o que vem a ser esse projeto que eu estou iniciando hoje. Então, eu sou psicóloga, minha formação acadêmica é psicóloga. E como é que a psicologia entrou, na minha vida? Eu sou de Santana do Livramento, e eu nunca tive dúvida que a psicologia era o meu propósito de vida. Eu nem mesmo sabia, nunca tinha conversado com nenhuma psicóloga. As mulheres da minha família, todas professoras, e eu tinha uma ideia fixa que eu precisava ser psicóloga. Na época eu amava o futebol e a minha dúvida era entre ser jogador de futebol ou psicologia. E aí a psicologia foi o meu grande chamado. E eu fiz então meu curso de formação na PUC. Eu me formei em 2005 e saí de lá como uma psicóloga humanista. Humanismo é uma linha, Eu não sei se, para quem não sabe, a psicologia ela tem várias abordagens teóricas. Dentro daquela escolha que eu pude fazer naquele momento, o humanismo supria as minhas necessidades, porque tinha uma visão saudável de ser humano, tinha uma visão onde o ser humano era visto através da sua potência, do seu talento, das suas habilidades. Então aquilo preencheu aquele momento. Eu saí da PUC e logo em seguida eu comecei o meu trabalho, minha carreira profissional com uma professora de humanismo da PUC. A gente fez um processo de uma clínica e aquilo foi muito satisfatório para mim, porque eu comecei atendendo muitos psicólogos que estavam fazendo a formação na PUC. Então, foi uma grande aprendizagem para mim atender tantos profissionais em formação, Me ajudaram muito e o humanismo me ajudou muito, abriu muitas possibilidades para mim. O que acontece é que ao longo do processo terapêutico e do meu desenvolvimento pessoal, eu comecei a lidar com questões que eram questões espirituais e que eu não conseguia mais, através da abordagem do humanismo, satisfazer a minha alma naquele momento. Em 2009, eu entro numa emergência espiritual, é uma grande crise mística espiritual, da alquimia ou xamanismo, enfim. São crises que são conhecidas em todos os lugares, só que cada cultura vai abordar essa crise de uma forma. No Ocidente, aqui, ela é abordada na psiquiatria como uma doença mental, ou um transtorno bipolar, ou uma esquizofrenia, porque o espírito não está na ciência. Então, eu tive que lidar com essa questão de 2009, que abriu, então, esse processo todo, e eu fui buscar, então, uma teoria que embasasse aquilo que eu estava vivendo na prática. E aí eu comecei, então, a minha formação num viés espiritual. Fui fazer formação em transpessoal, que é uma abordagem da psicologia que vai acolher o espírito, Então aquilo me supriu. Aí tinha grandes psiquiatras, Groff, que já falava dessa crise. Então aquilo acalmou um pouquinho tudo aquilo que eu estava vivendo, que era o meu inconsciente vivo. A partir disso, eu fiz também formação em psicologia. Não é formação, é um curso de psicologia espírita, que também me deu uma base muito boa. Psicologia espírita da minha grande e querida Joana de Ângeles, que é um espírito que me acompanha muito nessa trajetória. Ela vai fazer uma síntese do Jung com a transpessoal. E nesse período, o Jung já estava muito vivo dentro de mim, dentro da minha psique. Então aquilo também me ajudou demais. Dentro de toda essa trajetória, eu sempre sou muito curiosa, e eu dizia assim, reencarnação eu não quero ir. Então eu dizia, o meu limite é reencarnação. Enfim, mas eu sempre sou quebrada, nas questões, e fui fazer formação, muito
dentro de uma necessidade do meu momento, fui fazer a psicoterapia reencarnacionista, usei pouco essa ferramenta, mas para o meu desenvolvimento, para lidar com as questões do espírito, realmente me ajudou muito. E mais adiante, né, agora mais recentemente, entra a constelação familiar. Então eu fui fazer a formação em constelação familiar porque eu fui passar pela experiência e foi um impacto, uma cura muito grande. Eu digo, é esse o caminho, e fui fazer o processo de constelação familiar, a formação de constelação familiar. Então, esse foi minha trajetória, né? Sempre numa perspectiva espiritual, buscando a partir dessa grande crise. Então, eu precisei buscar dentro de teorias, de ferramentas, questões que eu pudesse lidar com esse processo de uma forma a construir, né? A me reconstruir dentro da minha psique. Então, essa foi a minha base, né? Que hoje, neste momento, eu digo que tudo isso, essa construção foi muito, muito importante, todas essas ferramentas, a psicologia, né? Eu honro essa ciência, eu honro a psicologia, honro toda essa caminhada, mas também hoje eu percebo que eu sou uma pessoa que eu honro a minha liberdade de expressão, minha liberdade de pensamento. Então, exatamente por isso eu resolvi essa semana, né, no dia exatamente, né, que eu me formei, há 14 anos atrás, dia 5 de agosto, eu decidi que eu iria entregar, então, meu CRP, porque a psicologia já é muito pequena, porque ela não acolhe o meu olhar hoje, a minha perspectiva, porque não traz esse viés espiritual, né? Então, ela tem ainda uma psicologia, um viés da patologia, do ego, né? E dentro de toda a minha trajetória, o que se abriu em mim foi Jung, né? Jung numa visão, numa perspectiva de self, de divino dentro da nossa psique. Eu não fiz formação em Jung, mas Jung, no momento que eu tentava reorganizar, né, me reconectar com a minha essência, eu fui fazer, então, eu precisei, né, começar a meditar ou simplesmente sentar para contemplar e me reconectar. E aí vem o processo todo de alquimia, que eu não sabia também o que era. Então, quando tu vai sentar, né, para aquietar tua mente, tu vai entrando em níveis mais profundos da tua psique e tu vai percebendo que ali já existe tudo, ali tudo é. E tudo vem à tona no momento que tu cala a tua mente. Então foi isso que eu fiz durante todo esse período. Agora nós estamos em 2019 e então tá fechando um ciclo para mim, né? Onde eu encerro esse período, né? Encerro dizendo nada me define, né? Apesar da constelação familiar ter sido um movimento que provoca muito impacto para mim, mas eu não vou dizer que eu sou consteladora, eu não vou dizer... Aí eu digo, mas o que eu vou me colocar, né? Como é que eu vou me colocar, me apresentar neste momento? Então eu pensei que lá no começo da minha trajetória eu era professora, e eu gosto muito, não gostava de atender criança, adorava criança, mas eu percebia que para a criança tinha que ser a família, tinha que ser os pais, não era a criança era só a semente que estava ali recebendo todo um sistema adoecido. Então eu parei de atender as crianças, mas eu realmente gosto, né? Essa questão lá do meu início com crianças foi muito significativo. Então eu pensei que eu posso, né, trazer isso tudo, essa experiência de vida profissional, olhares e perspectivas que eu acumulei até aqui, e poder ser uma educadora humana, uma parteira do ser, né? Isso me liberta. E por que parteira? Porque minha avó paterna era parteira e eu sempre tive o sonho de ser parteira, né? Então eu percebi que não era uma parteira de parir, né, o corpo, mas sim o ser, a alma, o espírito. E esse é o meu novo momento que eu estou começando hoje, então, né? Onde eu posso estar livre como escritora
Eu escrevi um livro contando um pouco da história, 4 anos dessa minha história, essa crise mística, essa crise da alquimia, esse drama cósmico como é a alquimia. Foram 4 anos difíceis, de muito trabalho interno, um verdadeiro laboratório onde eu precisei entrar para dentro de mim para poder sair do labirinto do meu inconsciente e hoje estar aqui falando de uma forma clara e lúcida, onde a incompreensão para quem vive essas crises, a incompreensão é absurda. E por isso mesmo eu tenho a obrigação e a responsabilidade de falar sobre esses momentos especiais, esse chamado do espírito, então é isso que eu quero falar. Eu escrevi agora o meu 2º livro, ele já foi para São Paulo, para a editora, ele está saindo agora, também nesse momento, e sempre no viés da alquimia, né? Então esse é o meu último livro que eu falo sobre alquimia e sobre psicologia, para que eu também agora possa ser mais livre, para falar mais livremente sobre os meus pensamentos, minhas ideias, né? Toda a minha experiência no decorrer desse processo todo. E então a alquimia, quando eu sentei para contemplar a natureza, para estar, para o religare, né, veio esse processo da alquimia. Então a alquimia é uma ciência, né, a ciência da perfeição, a ciência da natureza. Então para mim a minha ciência é a alquimia, a ciência da minha alma. Mas também, né, eu posso dizer que o xamanismo se abriu para mim como um caminho a ser percorrido. Eu comecei a trazer o tambor, o som do tambor, né, que foi para minha clínica, e quando esse som do tambor xamânico entrou na minha clínica, onde eu posso ajudar as pessoas, aí eu estou falando de cura, já não é um trabalho mais como psicóloga, é um trabalho como curadora. O tambor é essa medicina pura da natureza que ela faz essa possibilidade dessa ponte, desse religare com o próprio pulsar do coração, com o grande coração da Mãe Terra. Então, o tambor foi a medicina que eu, ao curar, me curava, e é uma medicina que eu não irei abandonar, porque eu acredito muito no som, né? E no som do tambor e no som do coração. Então, entre alquimia, entre xamanismo, entre psicologia, entre tudo isso, entre constelação familiar, essa foi parte da minha história. E hoje eu estou aqui para fazer esse espaço, né? Um espaço de reflexão na mídia. Eu pouco usava a mídia, né, como eu estava mais no meu laboratório, mas para abrir esse espaço para uma reflexão que é o espaço Colmeia Humana Global, onde eu convido pessoas do mundo inteiro, pessoas que eu já atendi, pessoas que passaram no meu consultório, pessoas que estão fazendo, que são terapeutas, que eu confio, que estão fazendo um trabalho maravilhoso para participar dessa colmeia e ajudar na reconstrução do planeta Terra, na regeneração. Por que eu acredito nisso, né? Por que colmeia? Porque, para mim, o grande choque da minha natureza é saber que as abelhas estão em extinção. E aí eu fico refletindo, né, diante de tudo isso que a gente está vivendo nesse momento. Eu gosto muito de política também, né? Eu gosto de falar sobre política e eu quero esse lugar aqui também para novas ideias sobre política. A gente percebe que a gente chegou num limite humano. E outro dia eu estava num restaurante almoçando e eu ouvi uma pessoa falando: a raça humana não deu certo. E aquilo realmente fez um eco dentro de mim, aquela raça humana de um velho mundo, uma velha forma de pensar e de ser e de se relacionar com o todo, com a natureza, com a própria humanidade, não deu certo. A gente precisa se reconstruir como ser humano, como humanidade. Então, a Colmeia Humana Global, ela visa essa reconstrução, né? E todos somos todos somos o mesmo, queremos vida com dignidade, com respeito. E é isso que eu busco através desse olhar, né, que está sendo lançado hoje nesse espaço e que pessoas estão sendo convidadas
para juntas serem um tijolo nessa reconstrução, neste momento tão delicado que o nosso planeta Terra está vivendo. Minha religião é a natureza, a liberdade. Atualmente tem mais de 10.000 religiões no mundo e a cada mês cresce mais. E eu sou uma curiosa, eu quero saber um pouquinho da essência de cada uma dessas religiões, as religiões que ajudam, que trabalham na fé, não as religiões que enganam, que usam da fé e da dor humana. Aqui foi o espaço onde eu fiquei por 8 anos em meditação, ou contemplação, ou reconexão com a natureza, com essa água, com a minha natureza, aprendendo a me conectar com o espírito dos pássaros, da minha mãe águia, dos urubus que aqui ficam limpando todas as oferendas que vêm nesse espaço, que é um espaço sagrado místico, é um espaço da Umbanda, que aqui fazem os seus trabalhos. Às vezes a gente acha que precisa ir para uma montanha, que precisa ir para um lugar sagrado, mas o nosso lugar místico, divino e sagrado, é o lugar que a gente está. Então eu fiz desse espaço aqui o meu espaço de reconexão, de comunhão com a minha Mãe Terra, com a natureza, ao som do meu tambor, tendo a minha querida Mãe Oxum atrás de mim, me protegendo e guiando os meus passos. A minha Mãe Oxum, a querida Mãe das águas, da água doce, que abençoa esse espaço.